O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. É que o padre é pequenininho e aí o Ciro fica na frente, não dá para ver todo mundo. As leituras da palavra de Deus nessa festa, para nós meditarmos, são muito abundantes. Muito abundantes. A gente pode tirar diversas lições para a nossa vida da palavra de Deus que nós ouvimos. Comecemos por algumas considerações sobre a segunda leitura da primeira carta de João. Onde João nos fala algumas coisas importantes sobre o amor. Mas amor, que João nos diz, não tem nada a ver com o amor com que nós estamos acostumados a ouvir e a ver no mundo. O amor do mundo é um amor falsificado, um amor distorcido, um amor que ama, mas ama porque deseja receber alguma coisa em troca. Ama porque deseja tirar proveito. Ama porque deseja se beneficiar. E não é este amor que João está dizendo. O amor que João manifesta na sua carta é amor, usar uma palavra difícil para falar do amor, né? É amor oblação. É amor que oferece-se. É amor que se dá. É amor que se sacrifica. Como vítima. Como hóstia. Como diz o texto. Versículo 10. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima, como hóstia. Vítima e hóstia.
de reparação pelos nossos pecados. Então vejam, a partir de quando Deus nos ama? A partir de quando Deus te ama? Você parou já para pensar nisso? Que Deus te ama, você sabe. Acredito eu que sabe, ninguém tem dúvida disso. Mas a partir de quando Deus te ama? A partir de quando se dá o amor de Deus por nós? A resposta está no refrão do salmo que nós cantamos. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Antes mesmo da gente vir a este mundo, antes da gente existir lá no ventre da nossa mãe, antes de nós existirmos no ventre de nossa mãe, Deus já nos amava. Esse antes é quando? Antes da criação do mundo. Antes da criação do ser humano. Antes de tudo. Só não antes de Deus, porque Deus existiu sempre. De lá para cá, Deus te ama. Se a gente para pensar nisso, não tem como a gente ser do mesmo jeito. Porque a gente vai olhar tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. E se você observar o livro do Gênesis, tudo que Deus fez antes de criar o ser humano. Deus criou todas as coisas. Depois, por final, Ele criou o ser humano como obra-prima. Deu ao ser humano a responsabilidade de cuidar de todas as coisas. Não só isso. Isso já é, por si só, uma extraordinária notícia que já deve mudar o nosso coração, a nossa maneira de pensar, até mesmo a nossa maneira de relacionar-se com Deus. Só a partir desse pensamento. Mas não só isso. Mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. Não fomos nós que amamos a Deus. Notem, a iniciativa do amor não nos pertence. Não fomos nós que decidimos. Da noite para o dia, iluminados, dormimos, no outro dia acordamos iluminados, até brilhante, né, de tanta luz. Aí nós dissemos assim, a partir de hoje eu vou amar a Deus. Pois não. É iniciativa dele. Ao criar todas as coisas, e a iniciativa dele vai mais além. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou desde sempre. O amor de Deus é desde sempre e perdura para sempre. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. Aí nós olhamos o mistério da encarnação. O Filho, a segunda pessoa, que hoje nós celebramos o Sagrado Coração dele, também sempre existiu. É Deus. É a segunda pessoa da Trindade. E como sendo Deus, nunca não começou a existir no ventre da Virgem Maria. Como Deus, não. Ele existiu sempre, desde sempre, para sempre. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele habitou no meio de nós e veio morar no nosso tempo a partir do ventre da encarnação, a partir do ventre da Virgem Maria. Se fez carne, o Verbo Divino se fez carne e habitou no meio de nós. Deus mandou o seu Filho. Mandou por quê? Porque o homem tinha se desviado, desobedeceu, errou o caminho. Achou que podia ser feliz sem Deus. Achou que a felicidade seria possível sem Deus. E quis buscar uma felicidade sem Deus. O que foi que aconteceu? Desgraçou todos nós.
desgraçou todos nós. Por quê? Desde momento que o homem decidiu que podia ser feliz sem Deus, desobedecendo a Deus, escutando a voz da serpente, a voz do diabo, a voz do enganador, que tem vários nomes para a gente dizer dele, né? Entrou a desgraça no mundo, a desobediência e o pecado. Então o homem estava perdido. E somente alguém que fosse igual a Deus ao mesmo tempo, igual ao ser humano, podia resgatar o ser humano. Então, Deus envia o seu Filho. O Verbo se faz carne. Jesus vem, assume a natureza humana, se torna um de nós, se torna igualzinho a nós, para salvar-nos. Então Deus enviou o seu Filho mas foi Ele que nos amou, enviou o seu Filho como vítima de reparação. Como vítima de reparação. E quando a gente fala vítima de reparação, voltemos um tantinho no Antigo Testamento. O povo de Israel, como um povo de Deus escolhido, separado, como diz a primeira leitura do livro do Deuteronômio, separado, consagrado ao Senhor, um povo escolhido, tinha um rito, tinha um costume para o perdão dos pecados. Inclusive chamava-se o dia da expiação, Yom Kippur em hebraico, o grande dia da expiação. E resumidamente esse grande dia da expiação era o quê? Era o dia em que se celebrava, o que hoje nós chamamos de Páscoa. Matava o cordeiro, derramava o sangue do cordeiro. Tinha até um costume entre o povo de Israel que pegava o sangue do cordeiro, aspergia sobre um bode, levava o bode no deserto e soltava o bode lá. Se o bode morresse, estava perdoado os pecados. A gente fala assim, nossa, que crueldade com o pobre do bode. Só que o que estava naquele sangue do cordeiro depositado em cima do bode? Os pecados. Os pecados. Muito mais do que a imagem, é o que significa. Eram os pecados que eram depositados em cima daquele bode. Ora, o que tem a ver isso? O que João está dizendo, como vítima de reparação pelos pecados. Vítima de reparação pelos pecados, tornou-se Jesus no altar da cruz. Jesus é crucificado no altar da cruz, é morto na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele é vítima de reparação pelos nossos pecados, como diz o profeta Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Como vítima de reparação por nossos pecados. Evangelho de João é o mesmo que está dizendo na carta 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Nós também devemos amar-nos uns aos outros. Qual é a pessoa na sua vida que te é mais difícil amar? Você vai dizer, esse aí também tem que amar, padre? Esse mais ainda. Sabe aquele que, usar uma expressão popular, vive pisando no seu pé? Sabe? Aquele que vive te alfinetando com agulhas de ouro, sabe? Esse mais do que os outros. Aí a gente logo pensa, mas eu vou ter que amar aquela criatura abençoada?
Vai. Com que amor? Do amor, oblação que o Senhor Jesus entregou. Entregou-se na cruz. Por isso eu lhe pergunto, quem é a pessoa mais difícil de amar? Você tem alguém que é difícil de amar? Acho que vocês não têm, vocês são mais santos. Né? Não são mais santos? Eu acho que vocês não têm. Aí eu tenho uma lista que, olha, se eu dividir com você 2 da minha lista, você fala assim, meu Jesus, que horror. Aí é esse também. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. Se não amamos, se não amamos, 3 pontinhos. Você conclua depois os 3 pontinhos. E a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Ele. Então, na festa que nós hoje celebramos, este amor é mais perfeitamente revelado. Este amor é mais perfeitamente revelado. Por isso, é importante que a gente não se esqueça que todo o amor que Ele demonstrou por nós na cruz, no mistério da cruz, entregando-se livremente na cruz, Ele manifesta todos os dias para nós no mistério da Eucaristia. Agora, não mais de uma forma cruenta, com derramamento de sangue, agora de uma forma incruenta, mas Ele continua oferecendo-se por nós no altar da Eucaristia. E a gente vive dando desculpas, né? Desculpas esfarrapadas. Se eu dissesse assim, a partir de hoje, essa madrugada, 3 horas da manhã, vai ter missa aqui na igreja, todos os dias. Todos os dias, 3 horas da manhã, isso mesmo, com esse frio delicioso, maravilhoso. Será que a gente teria mais de 3 pessoas nessa missa? 3 pessoas, porque estou dizendo o padre, 2 ministros que vêm para ajudar o padre. E os ministros terão que vir porque serão escalados. Então, nós temos 3 pessoas. É bem capaz que nem 3 pessoas a gente tenha. Porque dos 2 ministros pode ser que um não venha. A gente pensa, nossa, que proposta absurda, padre. Não quer rezar essa missa às 8 horas da manhã, não, que já está o sol quente, mais fácil. Ou mais tarde, né? Quem sabe? Mais fácil, né? Enfrentar o frio. A gente vai dar desculpas. A gente aí vai dar desculpas e ainda vai falar, né? Nas costas do padre, o padre ficou doido. Onde já se viu missa nesse horário? Né? É assim ou não é? Ou o padre está errado? Isso mostra o quê? Que nós ainda não compreendemos o que ele fez. Que a gente acha que a missa é uma obrigação a ser cumprida no domingo e uma vez no domingo já está bom. E tem que ser rápido, não pode demorar muito, porque se demorar muito vai atrasar o almoço.
Então a missa tem que ser, né? Mas é Ele, a presença dEle. A presença dEle. Nosso Senhor revelou algumas coisas profundas sobre isso. Uma Santa Margarida Maria de Alacoque, né? Por quem o próprio Nosso Senhor encarregou de divulgar a devoção ao seu Sagrado Coração. E aí ele revela, eu não vou comentar, poderia comentar uma por uma, mas acho que se eu comentar a gente fica aqui até amanhã. E aí o desejo da missa às 3 horas da madrugada vai acontecer naturalmente, né? Porque não vai acabar antes das 3 horas da manhã, e acho que isso não seria muito legal. Mas Nosso Senhor revela 12 promessas que Ele faz a Santa Margarida Maria, e faz também a todos nós que observarmos com verdade, com sinceridade, o que Ele diz. Vamos às 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria de Alacoque. Claro que eu só vou repetir porque você já conhece de cor, né? Você já sabe quais são e quais são as condições que nós devemos fazer para lucrar essas promessas. Eu sei que você já sabe, então, por isso, está ventando forte lá fora. Por isso, né, eu vou citá-las. Primeira promessa. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Exposta e venerada. Segunda, eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Terceira, estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta, eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta, serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e os seus empreendimentos. Sétima, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Oitava, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Décima, essa é legal, eu gosto mais dessa aqui. Escutem, você vai saber por que o padre gosta mais dessa aqui. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Essa eu quero. Tenho pedido bastante. As outras também, né? Mas essa aqui também. 11ª. As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome escrito para sempre em meu coração. Olha que coisa linda. 12ª. A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Comungarem em estado de graça. A confissão é um dos elementos importantes para esse estado de graça. Não é somente comungar, né, comungar todas as sextas-feiras sem se confessarem, mas ainda sem se arrepender dos pecados. Se comungar, come a própria condenação. Como Nosso Senhor promete no texto da leitura. Então está aí a dica. Está aí a dica.
Isso não só, como eu disse no vídeo de divulgação da missa, não só para os membros do apostolado, mas também para todos aqueles, né, que experimentam do coração de Jesus como fornalha ardente de caridade a manifestação deste amor manifestado a nós na Santíssima Eucaristia. Então, que a gente busque cada vez mais imitar as virtudes do coração de Jesus e tenhamos as chamas do amor divino ardendo também em nosso coração, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido do amor. E nesta data também é comum já, né, a gente fazer também a renovação da consagração dos nossos irmãos do apostolado e também acolher novos irmãos que estão, né, ingressando no apostolado da oração, né, como desejo profundo de estar com o Senhor. Então vamos acompanhar